Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui nessa minha vibe traficante de drogas colombiano para falar sobre como se tornar um especialista em quase qualquer assunto. E para isso a gente vai utilizar Quero falar sobre uma ferramenta chamada Commonplace Book. Tradução livre para isso seria livros de lugar comum, que é uma técnica de estudo, uma técnica de armazenamento de informações que é utilizada através da história e por muitas pessoas famosas, e eu quero falar um pouco sobre como funciona, o que é, como funciona, como você pode fazer isso e como isso vai te tornar um especialista e por que, óbvio, por que você deveria ser um especialista e querer ser um especialista em alguma coisa de verdade. Então a primeira coisa, para começar logo de uma vez, um Commonplace Book, né, um livro de lugar comum, eu vou começar a chamar de em português porque é mais fácil para todo mundo. Um livro de lugar comum esse termo surge primeiro na Grécia e na Roma Antiga. Ele era uma ferramenta usada por advogados e por políticos para guardar e armazenar os argumentos que eles tinham em um lugar comum. Por isso que o nome de livro de lugar comum. Então é como se o cara tivesse lá um pedaço de couro, né, com sei lá o que eles usavam, se era que tipo de material que eles usavam para escrever na época. Eu sei que não era papel que nem hoje, né? E eles usavam isso para escrever os argumentos que eles tinham para conseguir, né, revisar as coisas, revisar e ter novas ideias de novos argumentos na hora que eles fossem fazer algum caso, alguma coisa do tipo, algum discurso. E isso foi utilizado por outras pessoas na história. Então a gente tem, por exemplo, eu encontrei na internet Shakespeare, Aldous Huxley, que é um nome difícil do caralho, que escreveu Admirável no Mundo Novo, em 1986. Você tem H.P. Lovecraft, você tem Francis Bacon, Thomas Jefferson, entre outros. E por que eu acho que... Isso aqui é um exemplo do que eu tenho, um Commonplace Book, um caderninho de livro comum, então eu estava fazendo revisão de uns livros, então eu vou só escrevendo as paradas, eu faço uns esquemas, essas... É um caderno para você armazenar conhecimento. Então sabe, por exemplo, quando você tem uma ideia, você pensa você vê uma frase que te impacta, você vê uma frase que te marca, você vê uma ideia que faz você pensar em qualquer coisa que esteja sendo dita ali. E você fala assim, pô, legal isso aí, né? Pô, interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma. Em vez de você tenta fazer o quê? Você tenta guardar algo na cabeça, porque tu é otário, né? De otário, tu tenta guardar um negócio na cabeça. Daqui a 2 dias você não lembra mais a frase, você não lembra mais o que a pessoa estava falando, e você não tem nem como pensar sobre o assunto, não tem nem como investigar mais fundo aquele assunto. Para isso que serve o Commonplace Book, para isso que serve o caderninho de lugar comum, que você tem um caderno que você vai lá e que está sempre com você de preferência. Então pode ser um caderno, por exemplo, esse aqui eu levo ele comigo para todo lugar, para trabalho e tal, ele é pequenininho, né, ele é do tamanho, sei lá, da minha mão, que não é muito grande. Então eu levo ele para os lugares, e aí assim que eu tenho alguma ideia, alguma coisa assim, eu escrevo, né, que eu preciso fazer alguma coisa, que eu tenho alguma ideia de vídeo, que eu tenho alguma coisa que eu vejo por aí, algum raciocínio que eu encontro, alguma frase que me marca, eu escrevo no caderninho. Eu tenho um monte deles. Eu escrevo no caderno porque depois eu posso recuperar esse negócio muito mais fácil. E por que é importante que você faça isso e por que toda essa ideia de você se tornar especialista em alguma coisa? Porque ser especialista no mundo de hoje, primeiro, pra gente começar, o que é um especialista? Um especialista, segundo a definição do Google, ela é bem ampla, não diz muito, então é uma pessoa com amplo conhecimento em determinado assunto. Eu não gosto dessa definição, então eu vou criar a minha, porque é assim que eu funciono. Para mim, um especialista é não só uma pessoa que tem um amplo conhecimento em determinado assunto, e por amplo conhecimento eu digo uma pessoa que entende bem os fundamentos de alguma coisa, mas essa pessoa também pode usar esse conhecimento para aplicar na própria vida ou na vida de outras pessoas, e ele funciona. Ou não, né? Sei lá, não necessariamente funciona. E a pessoa consegue pensar de forma independente sobre o campo onde ela é um especialista. Então vamos dar um exemplo para você. Vamos supor que eu me diga um especialista em academia, um especialista em treino. Então isso significa que não só eu tenho que entender como treinar, eu tenho que entender a ciência de treino, a ciência da musculação, entender como funcionam os exercícios, que tipos de exercício trabalham certos músculos, qual são as formas diferentes de periodizar e organizar o seu treino. Não só tenho que saber isso, mas eu tenho que ou aplicar na minha vida e ter algum resultado com isso. Eu tenho que ser gigantão, ainda não, mas estamos no caminho.
Ou eu tenho que, por exemplo, ser um treinador, então eu tenho que ter pessoas que eu treinei, ou que eu ajudei, que eu ensinei, que tiveram resultado com aquilo que eu falo. Caso contrário, sei lá, eu falo o que eu falo, mas eu não pratico o que eu falo, e aí as pessoas também não querem fazer o que eu estou falando. E eu também tenho que conseguir, se alguém me mostra, por exemplo, eu vi essa técnica aqui na internet. Eu tenho que conseguir pensar sobre aquilo independentemente, sem ter que ficar indo e pegando opiniões de outras pessoas. Claro que você pode pegar opiniões de outras pessoas, mas você tem que conseguir olhar para uma coisa e, baseado só na própria experiência e no próprio conhecimento, chegar a uma conclusão de se aquilo faz sentido ou não para você, ou se aquilo faz sentido ou não no geral. Isso para mim é um especialista. E por que você quer ser um especialista no mundo de hoje, né? No mundo que você pode pesquisar as coisas na internet, por que você quer ser um especialista? Porque os especialistas de verdade são aqueles que criam ideias, criam movimentos, criam opiniões. Então, em vez de você ser simplesmente um consumidor de ideias, um consumidor de visões de outras pessoas, de visões de mundo, de conhecimento, em vez de ser simplesmente um consumidor, você se torna um produtor. E isso é recompensado tanto financeiramente, quanto intelectualmente, quanto na sua própria autoconfiança, de saber que você entende de alguma coisa, que você é confiante naquela coisa. Até mesmo você ter um senso de propósito, um senso de pertencimento, de você fazer parte de alguma coisa, porque você possui um conhecimento muito acima da média do que outras pessoas sobre esse mesmo assunto. Tão importante, simplesmente parar na recompensa financeira. Se você é um especialista em alguma coisa, as pessoas estão dispostas a pagar, e pagar muito bem, por um conhecimento que elas não têm, né? Então vamos supor, você é um especialista e você se torna um especialista em fazer com que salões de beleza, ou fazer com que profissionais autônomos encham a agenda deles e dupliquem o valor da sua consulta, do seu atendimento, do seu serviço. Se você tem essa especialidade, se você é muito bom naquilo, e tem um conhecimento assim amplo, consegue pensar sobre o assunto, consegue explicar direito, você consegue mostrar que outras pessoas já fizeram isso, e o que você falou e funcionou, as pessoas estão dispostas a te pagar muito dinheiro para fazer isso para elas, para ajudar elas com essa mesma coisa, para que você use essa sua especialidade para causar a transformação que você fez na vida de outras pessoas, na vida dessa pessoa que está te pedindo ajuda. Então, ser especialista é uma coisa extremamente valiosa, e eu acredito que esses caderninhos de lugar comum, eles são uma ferramenta fundamental, uma ferramenta muito, muito poderosa, não fundamental, porque tem pessoas que fizeram sem, vocês entenderam? Mas é uma ferramenta fundamental. Fundamental não, uma ferramenta muito poderosa, caso você esteja querendo levar isso a sério e se tornar especialista em alguma coisa. Então, eu criei aqui um framework, aqui, um passo a passo que eu uso, que eu percebi isso aqui, engenharia reversa do que eu venho fazendo nos últimos anos, desde que eu comecei a estudar as coisas seriamente. Então, esse é um passo a passo que eu cheguei aqui, que eu criei para você, para que fique fácil, né? Para que fique fácil, para que você não simplesmente pegue e compre um caderno e você olhe para uma folha em branco, sem nenhuma guia, nem nada assim. Então, o primeiro passo, você tem que capturar uma ideia que chama atenção, ou, se você não tiver nenhuma ideia que chama atenção no momento, você pode pensar em alguma coisa que já é senso comum, uma coisa que já é bem estabelecida no seu meio. Então vamos lá, você está assistindo um podcast, você está lendo um livro, você está ouvindo um vídeo no YouTube, e você escuta a pessoa nesse vídeo falando alguma coisa que você fala, pô, interessante isso aqui. Legal, sei lá, tá vendo história, você tá vendo um livro, você tá ouvindo um podcast sobre história do Brasil e você escuta o cara falando sobre alguma parte muito específica da história, assim, uma parte, porque tal guerra que aconteceu lá durante o período colonial. Aí você fala, pô, legal isso aqui, deixa eu escrever. E aí você escreve essa ideia no seu caderninho. E a partir disso você passa para o segundo passo, que é você mergulhar mais a fundo no assunto. Então você não vai ficar nessa ideia, você não vai ficar nesse vídeo, você não vai ficar nos primeiros 5 vídeos que você assistir sobre o assunto. Você vai fundo. Você vai comprar um livro, você vai comprar cursos, você vai assistir documentários, você vai procurar os documentos históricos, você vai ir atrás de toda a informação possível, de registros, e você vai mergulhar a fundo no assunto, e você vai escrevendo essas coisas esses aprofundamentos que você vai fazendo. Terceiro passo, então, é você escrever, você pega esse seu compilado de ideias que você encontrou sobre determinado assunto e você escreve os seus próprios pensamentos
sobre aquilo que você está ali pensando. Então, às vezes, você você escuta alguém falando uma frase e aí você vai para um negócio que você começa a estudar a filosofia por trás dessa frase, a filosofia, e aí você consegue olhar para esse compilado de coisas e você fala assim, você chega a alguma conclusão. Você pode chegar a conclusões, você pode falar assim, então beleza. Então todos esses autores eles estão falando uma coisa que vai mais ou menos por esse caminho. E depois que você tem essa sua opinião, essa sua ideia, essa sua conclusão, essa sua síntese de ideias, você tem que fazer o quarto passo, que é você ter que testar essa ideia contra o teste mais difícil, mais cruel, mais filha da puta, com todo respeito aí, perdão pelo palavreado, de todos, que é testar as suas ideias contra a realidade. Porque a realidade é implacável. A realidade não mente, a realidade não te ama, a realidade quer que você se foda. Então, se você testar a sua ideia e ela não funcionar, grandes chances são que não é a realidade que é o problema é a sua ideia, porque a realidade ela é imutável. Se eu tentar pular da janela, porque eu acredito, se eu ler um livro sobre manifestação, eu entrar nesse negócio e eu manifestar que eu consigo voar, e eu pular da janela para tentar voar, eu vou cair e eu vou morrer. Ou eu vou quebrar uma perna porque eu moro, sei lá, eu não moro tão alto assim. Então a realidade, ela foi lá e ela mostrou pra mim que eu sou um completo lunático, que eu sou um maluco do caralho, porque eu não consigo voar só porque eu acho que eu consigo voar e porque eu cheguei a essa conclusão. Se você testar, se a conclusão que você chegar é que você consegue ficar com bíceps do tamanho do Ramon Dino e do Cariani, só levantando um fone de ouvido, vai lá, faz isso. Ou convence algum trouxa a fazer isso. E se funcionar, você volta aqui e me fala que eu vou te pagar muito dinheiro. Eu ainda em dívida pra te pagar, porque isso você encontrou a coisa mais insana do mundo, assim. E o quinto é você pegar esses feedbacks da realidade, né? Você pegar esses resultados que você tem, quando a realidade te mostrar que você não faz a menor ideia do que você está fazendo, e refinar essa ideia. Você pega esse feedback e você refina essa ideia. Então, bom, ok. Quebrei os dois braços, as minhas duas pernas, tentando voar pela janela. Então quer dizer que talvez manifestação ela não funcione, ou que a minha mente de fato não consiga querer fazer qualquer coisa que eu queira que ela faça, e existem limites do que eu posso pensar. Claro que isso é um exemplo bem trouxa, assim, bem otário, mas é pra ficar claro e pra ficar óbvio. Ou seja, estudar de verdade dá um trabalho do caralho. Se existe uma conclusão que a gente pode chegar nesse vídeo, é que você pegar e realmente decidir honestamente, decidir verdadeiramente se tornar especialista em algum assunto de verdade, seriamente, dá um puta de um trabalho. Porque pensar dá um trabalho, pensar é desconfortável. Ninguém quer ser... Porque é por isso que ninguém é especialista em muitas coisas. Né? Porque se fosse fácil você se tornar especialista em várias coisas, as pessoas fariam. Às vezes você vai passar uma vida inteira estudando, pensando, lendo, relendo, testando, voltando, para que você se torne especialista em 3 ou 4 coisas diferentes, em 3 ou 4 áreas diferentes. Mas eu acho que é um caminho que vale a pena, porque ninguém faz isso. Então se você se torna especialista em alguma coisa, você faz uma coisa que 99,5% das pessoas não faz. E aí isso se torna, obviamente, você se torna alguém valioso. Esse é o vídeo de hoje, eu fico por aqui. Se você gostou da ideia, pega aí o seu caderninho, comece a estudar, comece a aprender, e eu garanto que é um caminho que vale a pena. Então vamos ficando por aqui e tchau!